Que biologia é o estudo da vida, você já sabe. Mas para eu estudar a vida, eu tenho que saber primeiro o que é vida, ou o que a biologia considera como sendo vida. Isso pode parecer um conceito fácil de saber, mas a biologia ela lida com tantas formas de vida diferentes, seres unicelulares, seres mais complexos, algas, protozoários, fungos, vírus, que fica um pouco difícil definir o que é vida. Ernst Mayr, no seu livro Isso é Biologia, disse que definir vida é complicado para os seres humanos porque é um conceito extremamente abstrato. Então, ao invés de definir vida, os biólogos observam as características comuns a todos os seres animados que diferenciam eles de seres inanimados como uma rocha, por exemplo. E ao fazer isso, os cientistas perceberam que todos os seres animados tinham um conjunto de atributos, vamos dizer assim, composição química, organização, metabolismo, reação a estímulos, crescimento, reprodução, hereditariedade, variabilidade genética e seleção natural. E é isso que você vai ver hoje no Arquivo 53. Estudando a composição química de vários seres animados, eles viram que todos eles tinham alguns átomos em comum: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que formam uma palavra bem bonitinha, CHOMPS. E qual a substância mais abundante nos seres vivos? É a água. Ela varia de 60% a 95% da composição química do corpo do ser vivo, a depender do ser vivo que você está trabalhando. No caso da gente, que é humano, mais ou menos uns 60% de água, nas plantas uns 80%, e em águas vivas chega a 95% de água. Isso faz com que o hidrogênio seja o elemento químico mais abundante no corpo dos seres vivos. Lembra que cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. E todos esses átomos, como você bem sabe, fazem ligações químicas. É o que os átomos fazem, formando moléculas, muitas das quais você vai estudar no Arquivo 53, como os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos, que são DNA e RNA. Esses átomos se organizam em moléculas, e essas moléculas se organizam formando uma unidade básica da vida, que é a célula. Existem seres unicelulares que possuem apenas uma célula e outros multicelulares com muitas delas. E as células se organizam em 2 grandes grupos: as procariontes, células mais simples, e as eucariontes mais complexas. Todos os organismos, tirando as bactérias e as arqueobactérias, são formadas por células eucariontes. E as moléculas dentro das células são construídas e destruídas a todo momento. É isso que chamamos de metabolismo. E esse metabolismo é classificado em 2 tipos: o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é uma reação química de construção de moléculas, que é o caso da síntese de proteínas, por exemplo. Quando a célula fabrica uma proteína, ela pega moléculas mais simples, que são os aminoácidos, e constrói essa molécula maior chamada proteína. O catabolismo é a reação química destrutiva, onde uma molécula mais complexa é quebrada em outras mais simples, como é o caso da glicose, que é quebrada transformando ela em pequenas moléculas. Outra coisa que todos os seres vivos fazem é reagir a estímulos externos. Sabe quando você toca em algo muito quente e retira a mão rapidamente? Isso é uma reação a um estímulo externo. Ou quando você está em um ambiente com pouca luz e sua pupila reage a isso, se dilatando, e aí você vai para um ambiente com muita luz e sente um desconforto, porque a sua pupila demora um pouco para se contrair, e enquanto isso acontece, você sente um leve desconforto. Um exemplo menos comum no nosso dia a dia é quando uma bactéria se move em direção a um nutriente. Reagir a estímulo é coisa de ser vivo, e ter essa capacidade é muito importante para manter o equilíbrio do organismo, que é um processo que a gente chama de homeostase. Quando você come muito açúcar, o hormônio insulina reduz o açúcar do sangue, e quando falta açúcar, o glucagon, que é um outro hormônio, aumenta os níveis de açúcar no sangue, fazendo com que a concentração de açúcar no sangue fique sempre meio que constante. E isso é homeostase. Quando está muito quente, você começa a suar para resfriar o seu corpo e manter a temperatura constante. Isso é homeostase. A homeostase é essencial para a sobrevivência e adaptação dos organismos, para garantir que suas funções biológicas ocorram corretamente. Todos os seres vivos crescem com exceção dos vírus, mas vírus é ou não um ser vivo? Relaxa que a gente já vai chegar lá. No caso de seres unicelulares, como eles são feitos de uma única célula, eles apenas crescem em tamanho. Quando o ser é pluricelular, constituído de várias células, as células tanto crescem em tamanho como em número. E esse crescimento se dá principalmente em número de células, para os seres pluricelulares. Um bebê é menor do que um adulto porque ele tem muito menos células que o adulto. E falando em bebê, todos os seres vivos se reproduzem. Agora você pode se reproduzir usando ou não gameta. E é por isso que a gente classifica a reprodução entre sexuada e assexuada. Quando os gametas não estão envolvidos, a reprodução é dita assexuada. Também não há troca de material genético. Geralmente seres unicelulares fazem isso, como é o caso das bactérias,
Mas fica ligado que não são só seres unicelulares que fazem isso. Sabe quando você pega uma muda de uma planta e planta, aí cresce e vira um ser vivo novo? Pois é, isso é um exemplo de reprodução assexuada de um organismo multicelular que você sabe que existe. Já a reprodução sexuada é aquela que envolve gametas, como é o caso de praticamente todos os seres pluricelulares. É o meu caso, é o seu caso. Vale salientar que é aqui que acontece a troca de material genético. E é isso que vai garantir que exista tanta variabilidade genética. E a reprodução sexuada pode acontecer de duas formas. Quando temos dois provedores de material genético, vamos dizer assim, um pai e uma mãe, isso é uma fecundação cruzada. É o caso de praticamente todos os animais. Agora, alguns seres, geralmente plantas, fornecem os dois gametas num único ser. Ou seja, não tem um pai e uma mãe. O pai e a mãe são um único ser, que produz os dois gametas. E é isso que chamamos de ser hermafrodita. E ele vai fazer o que a gente chama de autofecundação. O abacate e a melancia fazem isso. Esse material genético que é passado para as outras gerações sofre algumas mudanças, seja por mutações, que acontecem ao acaso ao longo do tempo, ou recombinações gênicas, chamadas de crossing over. A gente vai ver tudo isso em mais detalhes depois. Por isso que os seres não são todos iguais. É isso que faz eu ser como eu sou e você ser tão diferente a ponto de reconhecermos todo mundo. É isso que chamamos de variabilidade genética. E o meio ambiente atua o tempo inteiro selecionando os melhores e os piores seres para aquele ambiente. Por exemplo, antes da Revolução Industrial, na Inglaterra, a maioria das mariposas eram de cor clara. Tinham umas que eram lá de cor escura, mas em muito menor quantidade. E os troncos das árvores eram todos claros, porque eram cobertos de um líquen, um fungozinho branco. E o que acontecia? As mariposas mais escuras eram melhor avistadas pelos predadores e viravam janta. Assim, as mariposas claras sobreviviam mais para se reproduzir mais e gerar mais descendentes, passando seu material genético para frente. Depois da Revolução Industrial, a poluição era tão grande que os troncos das árvores acabaram ficando cobertos de fuligem preta. E aí a coisa se inverteu. Quem passou a virar janta foram as mariposas claras, que acabavam se reproduzindo menos, deixando menos descendentes, passando menos o seu material genético para frente. E esse fenômeno que atua em cima da variabilidade genética é o que chamamos de seleção natural. E ela está sempre atuando em todos os seres vivos, selecionando os mais aptos àquele ambiente, fazendo os menos adaptados sumirem, porque eles basicamente acabam virando janta de alguém. Lembra que eu falei que esses atributos são comuns a todos os seres vivos? Pois é, não é bem assim. Tem algumas exceções, como algumas bactérias que não reagem a estímulos, mas são seres vivos. Animais híbridos, que é o caso do burro, que é uma mistura de jumento com égua, não tem a capacidade de se reproduzir e deixar descendentes com seu material genético, mas também é um ser vivo. E os vírus, são ou não são seres vivos? Agora eles são considerados seres vivos, inclusive as provas estão considerando correto você dizer que vírus é um ser vivo. E é uma dessas exceções, porque é um ser vivo desprovido de célula, por exemplo. Todo esse papo foi só para definir o que é vida. Ao longo dos próximos vídeos a gente vai ver mais aprofundadamente tudo isso, mas já dá para ver que não é tanta coisa assim que cai no Enem. Agora a gente já sabe diferenciar um ser vivo de uma pedra, por exemplo. És tu uma pedra imóvel fria? Ou um rio que dança em ousadia? Serás o tempo que nada sente, ou o vento errante livre e quente? Se és rocha, então te digo, que até pedras mudam com o tempo, amigo. O mar as molda, as águas esculpem, e até as montanhas em pó se dissolvem. Mas se és corrente a deslizar, jamais te prendem, és brisa no ar. Segue o caminho, sem medo ou pesar, pois até as pedras aprendem a voar. Resumindo tudo, os seres vivos são feitos de certos elementos químicos que estão sempre presentes, chomps, que formam moléculas, que formam células, onde acontecem as reações químicas. Eles reagem a estímulos externos, se reproduzem, crescem, têm variabilidade genética, por isso são selecionados pelo meio ambiente. Alguns sobrevivem, outros morrem.